Peça para crer, creia para viver. Esse é o tema que podemos dar e temos dado ao olharmos o Evangelho de João. Temos pensado neste Evangelho e vamos continuar pensando nesta noite. É preciso conhecer para poder crer. E então, crendo, podemos encontrar vida. O apóstolo João, ao escrever o seu Evangelho, pensou nesta direção. E uma direção que eu e você precisamos. Hoje nós vamos olhar no capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos ler do verso 35 ao verso 51. João 1, de 35 a 51. Mas antes de lermos o texto da noite, vamos ler 2 versos, já no final do livro, quando o apóstolo João deixa muito claro qual foi o propósito, o objetivo dele, quando sentou para escrever este livro, o Evangelho de João. E lá no capítulo 20, versos 30 e 31, dizem o seguinte, João falando: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Estes que estão registrados no livro, estes que ele escolhe, explica e aborda no seu livro, estes atos de Jesus e sinais miraculosos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E aquilo que Jesus Cristo fez, eles chamam de sinal. Isto é, não é um fim em si mesmo, como nós pensamos muitas vezes ao ler os atos de Jesus Cristo. Não, é um sinal, aquilo foi feito para nos apontar para Cristo e não para fixarmos naquilo que ele fez. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E, crendo, então tenham vida em seu nome. Nenhum de nós, nem o ser humano, encontrou realmente vida até que encontre Jesus Cristo. Esta é a preocupação do evangelista. Então vamos ao texto desta noite. Vamos a João capítulo 1, começando com o verso 35 até o verso 51. A palavra do Senhor se move para chegar à sua vida nesta noite. E que agora então o seu coração se abra para a palavra. E diz assim a narrativa: no dia seguinte, João estava ali novamente. João Batista estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Estes foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja.
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Dom Sebastião, rei de Portugal, foi para a guerra no norte da África. E lá, numa batalha, em 1578, a batalha de Alçar Quibir, ele pereceu. E então não pôde retornar a Portugal. Criou um vácuo de poder. Logo depois, o tio dele, que era o herdeiro natural, um cardeal católico, Dom Henrique, faleceu. E então não havia o herdeiro, e a questão é quem é que assumiria o poder. E por isso, não tendo um herdeiro, como funcionava a sucessão monárquica na Europa na época, o reino de Portugal passou para Filipe II da Espanha. Enfim, toda uma inquietação política foi estabelecida com aquele quadro todo, e surgiu uma expectativa de que Dom Sebastião voltaria, e começou a se construir um mito que na verdade ele não havia morrido na batalha, que ele estava vivo em algum lugar, e na hora certa ele ia aparecer, e tudo iria retomar o curso normal. E essa expectativa se tornou histórica, passou a fazer parte do ideário luso, do ideário português, e passou a ser conhecido como sebastianismo. Isto é, diante da inconformidade com a situação política social, esta ideia de que vai surgir, possivelmente um morto vai voltar e vai então colocar ordem nas coisas. Nós estamos nessa situação difícil, política social, e precisamos de um salvador. Nós não vamos consertar isto, terá que vir esse sujeito de algum lugar, que então ele será aquele que vai resolver tudo. Isto passou para o ideário luso, para o ideário português, mas os entendidos nos dizem, para a nossa lamentação, quem sabe, passou para o ideário brasileiro também. E nós temos essa questão de que quem vai arrumar a situação é o salvador da pátria. E nós pensamos desta forma. E vivendo na democracia, nós não resolvemos esse problema ainda. Nós não entendemos que a democracia não é o salvador, e muito menos o governo é complicador. Quem resolve o problema numa democracia é o povo. E se o povo não se resolve, não será resolvido. E nós ficamos então naquela, aquele lá no Supremo, é o Barbosa, esse se for eleito presidente, aí a coisa vai. Nós queremos jogar em cima de toda a solução e todo o problema. Surgiu o Lula, pronto, resolveu tudo agora. E o país todo, imprensa, mídia, todo mundo ficou em volta. Sebastianismo. O sebastianismo é uma ilusão do ideário de uma cultura que não é saudável e nem é o caso, e por isso que é menos saudável ainda. A expectativa de que Dom Sebastião não teria morrido e voltaria, isto é contrário a todos os fatos e realidade. Era uma expectativa sem fundamentação nenhuma. Ele morreu,
E se morreu, não volta. E agora nós temos que resolver essa questão e esquecê-lo. Além disso, não se cumpriu. Nunca voltou Dom Sebastião e nenhum outro grande libertador e solucionador de todos os problemas. E mais, sebastianismo, possível volta Dom Sebastião, um outro, é desnecessário. Porque há outros meios de se resolver o problema político e social. E outros meios, inclusive, mais sensatos e factíveis. Mas é preciso se mover para soluções. Enfim, sebastianismo é algo de uma cultura muito romântica, que então se dá ou se conduz a esses tipos de aspirações não realistas, não realizáveis e desnecessárias, e que distrai-nos daquilo que é a verdadeira solução, que passa por nós, etc. Sebastianismo pode ser descartado sem nenhuma dificuldade. Mas há questão no mundo, há questão na humanidade, há questão na minha vida, na sua, na minha existência e na sua, que se não for o caso de haver então alguém de uma capacidade única, se não for o caso de haver alguém assim intervindo, essa questão não será resolvida. Ou uma gama de questões debaixo desta única. Nós temos um problema de muitas facetas, que nós não podemos resolver. E nem mesmo uma força democrática, e mesmo uma organização social não pode resolver. Nem os melhores recursos que nós possamos ajuntar do ser humano pode resolver. Por isso, nós temos na história a ação de Deus que começa no Gênesis. Logo depois que o ser humano entra nesse grande problema. Qual é o grande problema? Primeiro, o desacerto com Deus, o rompimento com Deus. E dali para frente o problema com Ele mesmo e uns com os outros. E o problema está aí, nós sabemos disso. E o mal está presente. E o mal aflige a nós individualmente no nosso interior. E o mal nos aflige enquanto sociedade. E nós sentimos o vazio, a saudade de Deus, e há algo faltando, há um desconforto interno, há culpa dentro de nós, e há necessidade de se resolver. Deus sabe disso, Deus sabia, Deus prometeu já no Gênesis uma solução, e ainda no livro de Gênesis nós temos a narrativa da história da salvação. Paralela à história do mundo, paralela à história da humanidade, a história de Deus escrevendo a história da salvação. E então já lá no Gênesis há a promessa então daquele que seria o Messias. Aqui então no texto exclama-se: achamos o Messias. Achamos o Messias. Quem é esse Messias? João, o apóstolo, escritor deste Evangelho, e aqui nesta narrativa ele fala de outro João, João Batista falando também, mas então aqui João escrevendo, ele tem a preocupação de dar a tradução e ele diz Messias, o Cristo. E se Messias, então, é uma transliteração nossa do hebraico, Cristo é a transliteração do grego, palavra hebraica e no grego, e que tem um sentido para nós daquele que é ungido. E lá no Velho Testamento havia a ação da unção, um ato litúrgico da unção, quando o óleo era derramado sobre a cabeça de alguém, como que tendo escolhido, enviado por Deus para uma dada missão. Por exemplo, o rei Davi, quando assume o trono de Israel, ele foi ungido rei de Israel, o rei que Deus constitui e dá a ele a capacitação. Mas nós encontramos o Messias, a figura deste Messias único, uma expectativa dentro das Escrituras, no Velho Testamento, e então da cultura dos judeus. E nos dias de João, Deus havia prometido o Messias, aquele que viria da parte dele para então resolver questões que nenhum ser humano, que ainda que ressuscitasse, poderia resolver, questões que nós temos profundas em relação a Deus e a nossa existência. Um Messias é totalmente necessário e não desnecessário, porque o poder humano não pode resolver a questão do ser humano com Deus, portanto, o poder humano não pode resolver os problemas mais profundos do coração humano e da humanidade. O Messias, achamos
Quem é este Messias? Achamos aquele sobre quem Moisés falou. Moisés havia prometido um grande profeta maior do que ele. E mais, os profetas falaram dele. E então no texto nós encontramos, achamos o Messias, achamos aquele sobre quem Moisés e os profetas falaram. Nós achamos, diz o texto também, a exclamação, Rei de Israel. Quando Natanael percebe quem Jesus Cristo é, ele diz, tu és o Rei de Israel, o Messias que seria o grande rei, o Rei eterno de Israel, do povo de Deus. E vai culminar as exclamações, as colocações sobre Jesus Cristo aqui, com essa que diz, tu és também o Filho de Deus, Deus conosco, Deus entre nós. Prometido na história. Não um acidente, não uma ansiedade ou um anseio que nasce no coração de uma cultura, inventando esperanças sem fundamento nenhum. Não, se havia a expectativa é porque, em primeiro lugar, era necessário que se cumprisse isso. Ou Deus cumpre, ou Deus faz isto, não há resposta para o ser humano. E mais, quando diz achamos o Messias, é porque Deus havia prometido, era plano da história. Não um acidente, não uma expectativa no momento que nasce numa dada cultura. E aí então nós temos aqui aquele que vem e que é necessário, aquele que está faltando. Achamos o Messias, receba aquele que está faltando. Como poderíamos responder às questões humanas mais profundas? Aquele que está faltando, sim, Messias, aquele que os profetas prometeram, falaram sobre ele, Moisés também, é o Rei de Israel. É o Filho de Deus, Deus conosco, sim, mas também diz o texto, ele é o Filho do homem. Jesus fala sobre ele mesmo como o Filho do homem. O último verso que lemos, verso 51, Jesus Cristo falando sobre ele, chama agora ele sobre o Filho do homem. Filho de Deus, Filho do homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Sim, divino, por isso ele é aquele que precisaria vir, e vindo aquele que pode resolver questões mais profundas do coração humano, que nenhum outro ser humano ou poder humano poderia resolver. Mas para ele fazer isso, ele vem também como Filho do homem. Se ele é o Cristo, o Messias, o Rei eterno de Israel, o Filho de Deus, ele é também o Filho do homem. Aquele que Isaías canta tão bem no capítulo 53 do seu livro, por volta de 7 séculos antes de Jesus Cristo, aquele servo sofredor, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O servo sofredor, filho do homem. Quando João Batista está com seus 2 discípulos, diz a narrativa aqui, vê Jesus Cristo passar, já tinha tido um encontro com ele, vimos na semana passada, se lemos os versos anteriores, você vai ver isto. Ele disse lá nos versos anteriores já, eis o Cordeiro. E agora novamente ele diz aos seus 2 discípulos, discípulos de João Batista, vendo Jesus, eis o Cordeiro, eis o Cordeiro. A figura do Cordeiro, a figura muito rica no Velho Testamento e na cultura hebraica. O Cordeiro, o sacrifício estabelecido no templo, onde então o Cordeiro era imolado pelo pecado do ser humano. Lá no Gênesis, muito antes ainda da nação de Israel existir, quando Deus levanta Abraão, o patriarca, aquele de quem a nação de Israel viria, Deus pede num dado momento a Abraão o sacrifício do seu filho, o filho da velhice, o único filho, aquele que se tornou a maior expressão possivelmente do ego de Abraão. Deus pede em sacrifício. E Abraão então obedece, mas quando o filho está no altar e ele está para imolar o seu filho, o anjo do céu intervém e diz: não faça isso. Deus queria provar o coração de Abraão. Abraão precisava sacrificar o seu ego. O filho cresceu diante dele, era a esperança dele, era a maior esperança. E então ele precisava entender que o filho não podia ser o seu Deus, o centro da sua vida. E naquele momento isso acontece, e Deus diz: então não precisa imolar, não. Deus não permitiria isso. E daí o anjo diz: há um cordeiro aqui. E ali do lado Deus havia provido um cordeiro, e o cordeiro é imolado. Não estava apontando para o Messias, o Cristo que viria, o Filho de Deus, o cordeiro que seria colocado na cruz por nós.
E é sobre esse cordeiro que ainda Isaías 53 fala. Fala sobre ir ao matadouro, ser levado ao matadouro como um cordeiro. Jesus Cristo foi levado à cruz. É o sofredor, é o homem sofredor, é o cordeiro sofredor, vicário, substituto. Sobre a cruz, ali ele esteve, e lá ele tomou sobre ele toda a nossa culpa, nossa distância de Deus, e ali nos deu perdão, e perdão pleno para todo sempre. Qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano é o rompimento com Deus. E o rompimento com Deus então se chama pecado. E o pecado então deriva em pecados, em todo tipo de ação errada, em intenções, em ações. E a falta de Deus traz então o vazio, a falta de paz, o desajuste com a existência. E isso se manifesta de forma diferente em pessoas diferentes, e às vezes até com situações de catástrofe, tragédias. Mas aí está o ser humano sem paz, desacertado os nossos dias, não obstante o progresso tecnológico. Falta Deus, e como é que podemos encontrar o Senhor Deus eterno, aquilo que por quem nosso íntimo anseia, o gosto da eternidade, aquele que é perfeito sobre todas as coisas, sublime. Como encontrá-lo? Sou pecador, estou rompido com ele. O servo sofredor, o cordeiro, filho do homem, se tornou um de nós, filho do homem, para que então, se identificando conosco, tomasse o nosso lugar, e tomou o nosso lugar na cruz. Glória a Deus por isto. É o cordeiro, é aquele que estava faltando. Ele chegou, achamos o Messias, receba aquele que está faltando. E aí então ele se torna essa figura gloriosa. É interessante porque quando o Senhor Jesus Cristo encontra Natanael, seu irmão Filipe, que havia encontrado Jesus, leva então ao encontro de Natanael. E naquela conversa breve que é narrada aqui entre Jesus e Natanael, Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira. O que tem a figueira a ver com tudo isso aqui? É-nos dito que Buda teve a sua iluminação, se tornou um Buda, o iluminado, debaixo de uma figueira. E aí ali ele encontrou nirvana, estado cósmico, a outra dimensão, o absoluto. Deve ser alguma coisa assim. Onde está essa figueira? Porque essa figueira deve ser tremenda. É lá que eu quero ir. Qual é o problema da figueira aqui? Figueira é uma árvore comum naquela região do mundo. Mas essa expressão debaixo da figueira, na verdade, é uma expressão rabínica. Isto é, estar debaixo da figueira é estar estudando as Escrituras Sagradas, estar olhando a palavra de Deus. Se tiver uma figueira literal ou não, não é o caso aqui. A questão é que Jesus disse para ele: eu te vi envolvido no estudo da palavra. Jesus diz: aqui está um israelita em quem não há dolo. Que texto estava Natanael lendo? Não Filipe, mas Natanael, seu irmão. Aí nós lemos aqui, Jesus Cristo fala em que não há dolo, em quem não há engano, e diz: vocês vão ver os céus abertos, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tudo indica que Jesus Cristo sabia o que Natanael estava estudando. Capítulo 28 de Gênesis, quando Jacó, como grande é a graça de Deus. Jacó, esse personagem difícil e complicado da palavra do Senhor lá em Gênesis. É da linhagem, da obra, da história que Deus está escrevendo para formar Israel, e de Israel vir Jesus Cristo, passa por Jacó. Como é grande a graça de Deus, porque Jacó, veja bem o nome dele, quer dizer o quê? Aquele que é trapaceiro, aquele que usurpa, aquele que dá golpe. E como ele deu golpe? E alguns golpes terríveis em gente próxima a ele. Como pode um homem desse ser um dos patriarcas, ser um dos elos da história de Deus por nós? Isso é possível por causa da graça de Deus. Jacó é como eu e você. É pela graça de Deus e não pelas nossas virtudes. Mas Deus está trabalhando na vida de Jacó. E Jacó tem aquele momento
quando então ele tem uma visão, dormindo na sua peregrinação enquanto fugitivo, porque tinha aprontado mais uma com alguém. E lá ele está naquele sono e ele tem um sonho, e ele vê uma escada e vê anjos subindo e descendo. Deus trabalhando já ali a vida de Jacó para trazê-lo onde deveria estar. Mais tarde Deus vai mudar o nome dele para Israel, o príncipe. E agora o Senhor Jesus Cristo olha para Natanael e diz: aqui está um israelita de verdade, diz ele. E acrescenta: em quem não há engano, não há trapaça. Deus está ligando tudo com a leitura de Natanael. E falando sobre Natanael, aquele que busca sinceramente a presença de Deus, quer conhecer o Senhor, quer conhecer o Messias. E Jesus diz: você vai ver então os céus abertos. Você ficou admirado que eu disse que eu te vi debaixo da figueira. Jesus diz: então você vai ver ainda o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, isto é, sobre mim. O que é que Jesus Cristo está dizendo? Que ele haveria de ver literalmente o que Jacó viu séculos antes, um sonho, escada, anjo subindo e descendo até o céu? Não. É sobre o Filho do Homem, é sobre mim. Isto é, eu sou mediador da presença de Deus até vocês, e você vai entender e conhecer isto de uma forma ainda muito mais profunda e muito mais rica. E isto é que espanta, ou choca, melhor dizendo, Natanael, e o leva a ver em Jesus Cristo naquele instante alguém que é quem ele diz ser e que estão dizendo que ele é, o cumprimento da palavra de Deus. Aquele que estava faltando chegou, o prometido, o Messias, sobre quem Moisés falou, sobre quem os profetas falaram, aquele prometido rei de Israel, da linhagem de Davi, que seria o rei eterno, o próprio Filho de Deus, Deus conosco, segundo o profeta. Mas aquele que é o Filho do Homem, Deus encarnado, Filho de Deus, Filho do Homem, que vem para ser um cordeiro, ir ao sacrifício em nossos lugares, e aí então poder ser o mediador, aquele que há de nos revelar a presença de Deus e abrir os céus para nós, aquele que é o cumprimento, aquele que está faltando chegou. Eis o grande grito: achamos o Messias, achamos o Messias. O cumprimento se realizou. O que foi prometido e preparado, conforme o plano de Deus, está acontecendo, e ele vai ser o cumprimento de tudo isto, e aqui está ele. O problema do ser humano é que nenhum poder, nenhum recurso humano poderia resolver, só Deus poderia resolver. Vai ser resolvido, Deus prometeu, e agora chegou aquele que é a solução, o Cordeiro que há de morrer por nós e nos dar então o sentido da vida, o encontro com Deus, a direção, a redenção dos nossos pecados, nossas culpas, dos nossos desacertos, da nossa falta de esperança. Chegou então a presença de Deus a nós, no mediador, Filho de Deus, Filho do Homem. Achamos o Messias. Você já recebeu? Você já recebeu aquele que estava faltando? O Messias já chegou à sua vida? Quando ele chega à vida de um ser humano, há uma revolução tremenda. Muda toda a orientação da vida. Não é mais uma religião, mas toda a orientação da vida. Nós encontramos nesse texto essa dinâmica de seguir a Jesus Cristo. João tem 2 discípulos dele, mas João já havia dito: eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto, eu endireito os caminhos para o Senhor, eu sou aquele apregoeiro que vai à frente preparando. O Messias está chegando, e chega a hora, nos versos anteriores é dito, quando então João tem a revelação, encontra com Cristo e diz: eis aqui o Messias, o Cordeiro de Deus. João vinha pregando e ensinando, então ele tinha seguidores, ele tinha discípulos, mas João diz: eu não sou o final, outro está para vir, eu estou apenas anunciando que aquele que é o final está para chegar. E então quando ele vê, ele diz: eis o Cordeiro. E quando ele está com 2 de seus discípulos, ele diz: eis o Cordeiro. Estes seguem a Jesus. João diz: eu não sou o Messias, há de chegar, e ele é aquele
Eu quero dizer, não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Eu preciso diminuir a fim de que ele cresça. E quando os discípulos dele o deixam e vão seguir Jesus, ele não tem nenhum problema com isso. Opa, competição por aqui, que é isso? Fica por aqui. Não, eles vão. É para isso que João veio para apontar para Jesus Cristo. E eles seguem a Jesus. E esse termo seguir aqui tem uma força de realmente ser o discípulo, andar após, moldar-se por ele, andando com ele, aprendendo dele. Ele passa a ser aquele que eu sigo. Onde ele vai, eu vou. O que ele falar, eu faço. O que ele ensinar, eu creio. O que ele estabelecer, por isso eu vivo. E quem ele é para mim. Seguiram a Jesus. E depois Jesus também diz para os outros: siga-me. Aqui há a dinâmica do seguir. Jesus se torna então o ponto de convergência. Jesus se torna aquele ponto central que dirigiria a vida deles. Este seguir não é somente uma questão geográfica e física, mas é que Jesus Cristo agora seria aquele que haveria de dirigir a vida deles. E o que eles haveriam de crer e ser. Seguiram. O ponto de convergência. Você já achou o Messias? Chegou à sua vida aquele que estava faltando? Quem é o ponto de convergência para você? A política, as finanças, alguém com quem está se relacionando, seu marido, a sua esposa, seus filhos? Quem é seu ponto de convergência? Talvez como Abraão tinha transformado o seu filho, o filho da velhice, o único filho, no seu ponto de convergência. Por mais especiais que as coisas sejam legítimas até, nenhuma delas pode ser o ponto de convergência. E se nós realmente achamos o Messias, somente ele pode ser o ponto de convergência. Você está seguindo quem? Quem? Todo mundo está seguindo algo ou alguém. Ou se segue a Jesus, há de se seguir outras coisas. Qual é o seu ponto de convergência? E quando há um ponto de convergência, ou melhor, quando o Messias é o ponto de convergência, passa a ser a referência ouvida, acatada, a minha referência, quem eu ouço, acima de todas as outras vozes. Aquilo que é a verdade para mim, acima de todas as colocações, é o Messias. Eles perguntam a Jesus: onde estás hospedado? Pessoal curioso, quer saber onde ele mora? Pergunta endereço, vai perguntar também qual é o RG e o SIC. Na verdade, essa expressão tem tudo a ver com o discipulado. Ele é chamado de Rabi, o mestre, que literalmente quer dizer o grande, o meu grande. O grande sobre mim. E o discípulo ia viver, andar com o mestre. E quando diz onde estás hospedado, eles estão dizendo o quê? Eles estão dizendo: nós queremos aprender do Senhor, nós queremos estar com o Senhor, nós queremos ouvir. O Senhor agora é nosso ponto de convergência, o Senhor é a referência que queremos ouvir. Nós queremos a sua voz e a sua verdade. Você já achou o Messias? Aquele que estava faltando chegou à sua vida? Você já se reorientou em Cristo? Ou você está orientado ainda pelo consumismo, materialismo, os prazeres? Este sonho, aquele sonho acima de tudo. Quem orienta a sua vida? É o mundo ainda? Ou você está reorientado por Jesus Cristo? Uma revolução acontece nessas vidas, inclusive com algumas implicações graves. Essas pessoas nunca mais serão as mesmas, e a história deles futura será toda determinada por esse seguir Jesus, por essa convergência, por esse ouvir dessa referência. Jesus diz inclusive para Pedro: seu nome é Simão, você será chamado aqui para frente Cefas, e ele traduz de novo para o grego Pedro, que para nós aqui então uma pedra, já falando do papel dele diante da igreja que vai surgir mais tarde. É esse entregar-se a Cristo, entregar-se a Cristo. Ele é aquele que morreu a minha morte, é o meu cordeiro,
É o Messias, é o que estava faltando, é o prometido, através de quem encontra o perdão pleno. Ele pagou tudo na cruz por mim, graça de Deus, misericórdia. Nenhum esforço humano poderia corrigir esse problema. E agora o céu se abre para mim através dele, a presença de Deus se abre para mim. O mediador pleno, perfeito chegou. Então entrego-me a ele, entrego-me plenamente. Ele morreu a minha morte, eu morri com ele. E no poder dele ressurreto, nasço para uma nova vida com o Senhor e uma vida eterna para todo sempre. E então estou centrado em Cristo. Cristo é meu centro. E há uma mudança tremenda. Quando o Senhor Jesus Cristo muda o nome de Simão para Pedro, ele está falando da implicação dele em relação à igreja. E aqui nós temos o momento embrionário da igreja. André e um outro, que não sabemos o nome, não é dado o nome aqui. Depois acrescenta Pedro. E aí vem Filipe. E Filipe com Natanael. E agora temos 5 já aqui nessa narrativa. O que acontece aqui? Que mudança, muitas mudanças. E uma delas é o comprometer-se, o integrar-se comunitariamente. Primeiro André e o outro, onde estás hospedado? E passam a seguir Jesus. Deixam João Batista. São 2, não mais sozinho, nenhum sozinho. Aí vem Pedro, 3. Vai ficando meio apertado esse negócio aqui. E daqui a pouco Jesus chama mais 2. Filipe e Natanael. 5. Eu quero uma religião que me deixe em casa. O Evangelho disse: isso é um absurdo, porque a expressão da fé cristã sempre será comunitária. Jesus estabelece a igreja. Eu preciso andar com você e você comigo. Cristo é o ponto de convergência e nós todos estamos à volta dele. E se ele é ponto de convergência na minha vida, no meu coração, haverá de me levar à convergência da comunidade, à igreja de Jesus Cristo. Reorientação, reorientar-se em Cristo. Muitos que dizem conhecer a Bíblia e gostam de citar, querem até ensinar e não entenderam a dimensão comunitária da fé cristã. É fundamental. Você pode ser um budista em casa, mas você não pode ser um cristão em casa sem a comunidade do Senhor. A mesa do Senhor nos fala sobre isto. Achamos o Messias, vida reorientada. Mas aí então eles passam a se engajar nessa proclamação. Há toda uma dinâmica aqui. João Batista aponta para Jesus e 2 dos discípulos vão. André, ao encontrar o Messias Jesus Cristo, no dia seguinte, a primeira pessoa que ele encontra é Pedro, seu irmão, e ele fala sobre Cristo, o encontro do Messias, e o leva a Jesus. Filipe encontra Jesus e leva Natanael a esse encontro também. Jesus chamando, um chamando o outro. Surge aqui essa corrente da proclamação, que Jesus Cristo põe em moção e deixa isso para nós. E ainda nas suas últimas palavras do Evangelho, ele fala sobre irmos e indo, pregarmos o Evangelho, batizando, ensinando, o discipulado. Essa dinâmica tão presente aqui nos seus primeiros passos e que vai fazer parte da vida cristã e do viver Cristo neste mundo. Achamos o Messias, é preciso se engajar nesta corrente de proclamação, essa estratégia de duplicar-me sempre, dizer a outros: achei o Messias, achamos o Messias, se preferir ainda, falando da nossa coletividade como igreja, como povo de Deus da face da terra. Não eu apenas, não é uma questão minha personalista. Achamos o Messias, a verdade histórica, a obra de Deus neste mundo. Sermos a comunidade reprodutiva. Engaje-se na corrente da proclamação. Proclamamos enquanto nos reunimos aqui nesta noite, por exemplo, cultuando. Proclamamos nos nossos relacionamentos e convivência no dia a dia. Achamos o Messias. Quem achou,
Quem foi reorientado, transformado, há de se engajar na corrente da proclamação. Eu olho para isso e louvo a Deus e fico maravilhado. Às vezes eu penso comigo mesmo: onde estaria eu? Quem seria eu hoje se eu não tivesse achado o Messias um dia? Eu fico imaginando. Olha o meu coração, o jeito dele, e fico pensando, sem o Messias, onde ia dar esse coração? Que tipo de vida eu teria construído? E aí eu louvo a Deus, porque um dia o Messias chegou à minha vida. Mas eu louvo a Deus por mais. Nesse texto, um achou o outro ali. E achando o outro, achou porque disse: achamos o Messias. E Jesus disse que isso fosse prática e fosse continuado. E lá correu a história. Jesus vai à cruz, Jesus ressuscita, Jesus ascende os céus. E os discípulos, aqueles que acharam o Messias, continuam dizendo ali no primeiro século aos outros, indo para cá e para lá e começando a espalhar pelo mundo, no livro de Atos: achamos o Messias, achamos o Messias. E o mundo vai ouvindo isto. E naquele movimento do livro de Atos, achamos o Messias vai chegar ao que nós chamamos de Grécia hoje. Então sai ali do Oriente Médio e pula para aquilo que nós chamamos hoje de Europa. E depois isso há de crescer na Europa, mas também cresce na África e em outros lugares. Entendemos até a Índia foi atingida naquele século. Mas chegando à Europa um dia, esse evangelho vai para outras terras, mas na Europa, depois América do Norte. Porque um vai dizendo para o outro: achamos o Messias, achamos o Messias. E finalmente chega também à nossa terra. E porque chegou aqui, então eu pude dizer um dia: achei o Messias. E eu fico olhando para trás, eu começo a pensar dos irmãos do primeiro século, segundo século, terceiro, Deus movendo a história da reprodução, do achar o Messias. Eu fico pensando sobre aqueles que deram horas e horas do seu tempo dizendo: achamos o Messias, e porque eles foram fiéis no primeiro século, no segundo, no terceiro, no quarto, assim por diante, chegou a mim a verdade. Mas não se deram tempo. Eles também deram dos seus talentos, das suas possibilidades. Chegou a minhas mãos a palavra de Deus. Quantos, através da história, não trabalharam preservando a palavra, traduzindo de língua para língua? Quanto tempo, quanta habilidade, quanto esforço para que eu tivesse esse evangelho e eu pudesse encontrar o Messias. Que história maravilhosa. Eles do passado foram fiéis. Certamente haviam os infiéis. Haviam aqueles que diziam ter achado o Messias e não continuaram dizendo acharmos o Messias para os outros. Houveram aqueles que não deram do seu tempo, foram infiéis. Aqueles que não aplicaram também suas habilidades. Mas eu lembro, inclusive, que tudo isso custou muito do ponto de vista financeiro. Muitos deram muito, para que chegasse a mim agora, aqui, nesta terra chamada Brasil, América do Sul, um dia, a verdade, e eu pudesse também dizer: achei o Messias. Louvado seja Deus por esses que foram fiéis. E como sempre houve, nos dias de hoje também há aqueles que não são fiéis e não estão carregando essa tocha. Achamos o Messias. Não dão no seu tempo, não são habilidades, não contribuem financeiramente, mas louvado a Deus por aqueles que fizeram, porque eu pude conhecer. O meu pai converteu-se na adolescência e tinha na casa da minha mãe, sumiu, espero achar um dia, né, a Bíblia dele quando ele era adolescente. Uma Bíblia de letras miudinhas, tamanho pequeno. O olho de adolescente podia ler muito bem aquilo. Algumas anotações dele, inclusive na capa, uma frase que ele escreveu com a mão dele, do grande pregador Moody dos Estados Unidos, 2 séculos atrás: ou esse livro me faz evitar o pecado, ou o pecado me faz evitar esse livro. Interessante, uma frase com um adolescente.
Mas quando eu folheei aquela Bíblia, vi que aquela Bíblia foi impressa na Inglaterra. Não haviam Bíblias impressas em português. Veio de navio de lá. Pessoas contribuíram, deram fielmente. Pessoas deram tempo, colocando aquela Bíblia lá na Inglaterra, língua inglesa, em português, pensando em dizer aos outros: achamos o Messias. E chegou ao meu pai, e chegou à minha vida. Você está engajado nessa corrente de proclamação, meu irmão? A igreja de Bragança está engajada nessa corrente de proclamação? Achamos o Messias em verdade ou não? Achamos o Messias. Que em verdade isso aconteça em nossas vidas. E que essa igreja seja a igreja que realmente encontrou o Messias. E não um clube religioso. Porque não precisamos disso, há muitos por aí. Achamos o Messias. Grande verdade. Que pede que tipo de resposta de mim, de você. Achamos o Messias. Quando você ouve isto, a palavra de Deus lhe diz isto, como é que você responde? Quando os dois chegam a Jesus Cristo e diz: onde você está hospedado? Naquela conversa, naquele diálogo, tem aquela pergunta de Jesus Cristo: o que é que vocês querem? Que pergunta atravessada, diria alguém. Que pergunta atravessada. Messias, os dois ali, discípulos, estão interessados em ser discípulos, querem conhecer. Por que não Jesus dizer: que maravilha, prazer em conhecê-los, o que é que vamos fazer juntos? Não, o que é que vocês querem? Meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui nesta noite, achamos o Messias. Não está falando de algo banal e corriqueiro, e não algo que apenas responde às nossas conveniências. Jesus está dizendo a eles: qual a seriedade de vocês? Qual é a seriedade do seu coração? Jesus não está querendo apenas entrar numa conversa religiosa, mais uma dessas. O que é que vocês querem? Vocês estão buscando o quê? Vocês estão dispostos a quê? O coração de vocês está batendo pelo quê? O que vocês querem? Achamos o Messias. Qual é a sua resposta? O que você quer? O que você quer? E eles dizem: onde estás hospedado? Já disse e digo de novo. Eles deram a resposta que Jesus queria. O discípulo naqueles dias haveria de ficar junto, o discípulo deveria ficar então junto do mestre, do rabi. E este rabi não é qualquer um, é o Messias. Onde estás hospedado? Isto é, nós queremos aprender do Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos segui-lo. Onde está hospedado? E eles foram com Cristo para ouvir, para aprender, para convergir nele, para ouvi-lo como uma referência nova na vida deles, encontrar o Cordeiro, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Jesus responde para eles, quando eles pergunta onde estás hospedado, que Jesus responde: vem e verão. Outra resposta estranha para nós, a nossa cultura, mas era uma expressão comum dos rabis. Quando diz vem e verão, isto venha, nós vamos debater, nós vamos conhecer o assunto, nós vamos aprofundar nisto. Vem e verão não é apenas: olha, não vou dar o endereço não, vocês vêm, eu vou mostrar, é um segredinho. Não é isso. Vem em verão não é: vocês vão ver como é que é a minha casa. A expressão que diz: então vocês estão prontos, vou ensinar, venham aprender, nós vamos entrar nesse assunto, nós vamos crescer nesse assunto. Quando Filipe conversa com Natanael, Natanael questiona Nazaré, acho que havia entre Betsaida e Nazaré ali uma rixa, e olhava para o outro um pouquinho de nariz empinado.
Nazaré não vem nada de bom. E Filipe tem uma resposta: venha e veja. De novo. E venha aprender com ele, você vai saber o que é. Responda com seriedade à proclamação. Há muita leviandade dentro das igrejas, dentro da nossa igreja também. É hora de sermos mais sérios. Achamos o Messias. Não é uma conquista humana, não é mais um ídolo humano. É a única resposta, é aquele que está faltando, e se não for ele, vai ficar uma falta enorme e não será preenchida de outra forma. É o único. Achamos o Messias. Você já achou? Você já achou? Achou mesmo? Vamos à presença do Senhor em oração.